Romanos 12, a palavra diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de quem? De vocês. Então, eu começo perguntando onde, prioritariamente, nós, eu e você, devemos oferecer o nosso culto. Qual lugar onde, prioritariamente, eu e você devemos oferecer o nosso culto? Todo lugar. Todo lugar? Em qualquer lugar. Nossa vida é um culto. Na mente. Nossa vida é um culto, todo lugar, na mente. Onde mais? Quando você lê esse texto, o verso 1, certamente a sua mente, ela é voltada a pensar que esse culto, prioritariamente, é no prédio da comunidade onde você congrega. Sim ou não? Mas, prioritariamente, não é no prédio da comunidade que você congrega que você deve oferecer o culto. Então, se prioritariamente não é no prédio da comunidade de fé que eu congrego, onde então eu devo, em primeiro lugar, oferecer esse culto que Romanos 12, 1 nos apresenta? Onde? Na vida diária. É porque ele diz sacrifício, nós somos o sacrifício. Sim. No corpo. No corpo. Mas qual corpo? O corpo físico. O corpo físico. Muito bem, porque o texto também vai falar de corpo, corpo igreja. Mas no corpo físico. Então, o sacrifício vivo já é o nosso corpo, que nós devemos oferecer como oferta para o culto. E esse culto, ele deve ser prioritariamente oferecido na vida doméstica. E quando eu falo de vida doméstica, eu estou falando dos meus. A nossa vida é um culto. E culto é vida. E essa vida de culto, esse sacrifício vivo, ele deve ser oferecido primeiro lá na vida doméstica, entre os meus. Para não ficar, e a gente não trabalhar em nós a ideia de espetáculo. Porque culto não é espetáculo. Culto não é como uma peça teatral. Não estou dizendo que nós somos contra as peças teatrais. Não, uma boa peça teatral vale a pena assistir. Mas culto não se assiste, culto se oferece. E ele precisa ser oferecido em casa e, como vocês bem colocaram aqui, no cotidiano, no chão da vida. Em casa, no cotidiano, no chão da vida e no prédio da comunidade. Só que quando a gente lê, a gente vem logo à mente que esse culto tem que ser aqui. Também, mas primeiramente ele não pode ser aqui. Aqui, quando a gente oferece junto com outros irmãos, já é uma consequência do que nós temos oferecido na vida doméstica e no chão da vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém. Amém ou não amém? Amém. Aleluias. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E esse culto, onde é que ele começa? Ele começa dentro. É um culto que começa dentro, que começa no meu corpo, que começa no meu interior, que começa na minha interioridade. Mas culto não é algo que deve ficar restrito à minha interioridade. Começa dentro, mas
Culto tem, como é que eu poderia colocar? Culto, ele tem alguns aspectos também exteriores. Aquilo que queima dentro, quando nós estamos oferecendo ao Senhor o sacrifício vivo, isso que queima dentro de nós precisa ser expressado. Essa expressão acontece na vida doméstica, acontece no chão da vida e acontece no prédio da comunidade. Tudo começa dentro, mas não pode ficar só dentro. Vocês conseguem entender? Porque na maioria das vezes a gente fica tímido. A gente percebe algumas coisas que estão acontecendo dentro da gente e a gente acaba não querendo expor. Por exemplo, quantas e quantas das vezes, e aí eu falo de mim mesmo, quantas e quantas das vezes vem aquele desejo de se derramar em lágrimas, mas você segura. Não deveria, mas muitas das vezes a gente segura, porque é algo que está dentro e a gente tem receio de externar. E esse receio de externar, muitas das vezes, é por conta, e pasmem, é porque muitas das vezes o que a gente externa pode virar motivo de comentários e não deveria. Porque os nossos comentários, a depender onde a gente está comentando, vai inibir. Porque tem gente que não se importa. Mas só que tem gente que guarda. E aí continua oferecendo o culto, um culto que começa belo dentro. Essa adoração começa no interior. E essa adoração que começa no interior, ela quer vir à tona. Só que muitas das vezes a gente não deixa ela vir à tona, quando na verdade ela deve vir. Um choro, um grito, um quebrantamento com o próprio corpo. Porque quando a gente está adorando a Jesus, quando a gente está celebrando a Jesus, não é só com o coração. É porque a gente pegou a ideia só do coração. É com o corpo todo, de joelhos, sentado, deitado. Essa adoração, é assim que a gente deve adorar ao Senhor. E não podemos ter receio. Consegue entender? E às vezes, quando nós temos qualquer tipo de expressão espontânea, ainda tem quem se surpreenda. Não deveria. Afinal de contas, nós estamos nos apresentando como sacrifício que? Vivo. Adoração não pode ficar restrita à nossa interioridade. Tem que deixar vir. Não pode ser algo que seja de fora para dentro, mas tem que ser algo que vem de dentro para fora. Se vem de dentro, se queima lá dentro e vem, pode deixar. Não tenha medo. É o que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Se ofereçam. Parem de assistir. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem. Gente, olha, eu e você, nós somos humanos, amém ou não amém?
Somos seres espirituais que habitam num tabernáculo humano. Então, um ser espiritual morando num tabernáculo humano, que é esse corpo. Então, o nosso corpo, ele é humano. E esse ser espiritual, enquanto habita nesse tabernáculo humano, ele tem a necessidade, ele sente a necessidade de copiar modelos. É uma necessidade inata. É algo que a gente já nasce com. A necessidade de copiar algum modelo. Por isso que Paulo, no verso 2, ele está dizendo, não se amoldem. Porque a nossa tendência, eu repito, é de copiar algum modelo. E se vamos copiar, só existem 2 modelos a serem copiados. Por isso que Paulo diz, não se amoldem ao quê? Ao padrão de quê? Do mundo. Então, o mundo, ele tem um modelo a nos oferecer. O que o mundo tem é um modelo. Eu tenho em mim a necessidade de copiar modelos. E o mundo me oferece um modelo. Existem 2 modelos a serem copiados. Um é o modelo que o mundo me oferece. E qual é o outro? Verso 2 diz, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu tenho esses 2 modelos para copiar. Qual eu vou copiar? Qual eu escolho copiar? E aí Paulo já vai dizendo, é bom que você não copie o modelo do mundo. Ele está aí, é um modelo a ser seguido ou não. O bom é que a gente não siga. O bom é que a gente siga o modelo principal, que é a vontade de quem? De Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de quê? Sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele fala aqui de transformação. Quando a gente escolhe o modelo da vontade de Deus, o Espírito Santo, ele começa a operar em nós. E o Espírito Santo operando em nós, ele gera uma transformação. E onde é que esse Espírito que é santo, onde é que ele gera essa transformação em mim? Eu fiz uma escolha. Eu não quero o modelo do mundo. Eu quero o modelo da vontade de Deus. Então, se eu escolhi o modelo da vontade de Deus, o Espírito Santo vai me transformar. Pois só o Espírito Santo pode me transformar. Só o Espírito Santo pode transformar você. Não é por força nem por violência. A transformação, ela só pode ocorrer pelo Espírito Santo de Deus. A letra da palavra de Deus não transforma, mas o Espírito da palavra transforma, porque o Espírito da palavra é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Mas essa transformação, ela é operada onde? Onde é que ela é operada? No modo de pensar. Agora, por que o meu modo de pensar foi transformado? Porque tem uma raiz que precisa passar pela transformação. E que raiz é essa? Que sofre transformação, ela sendo transformada, o meu modo de pensar também é transformado. É o nosso caráter. O Espírito Santo, eu faço uma escolha, tem 2 modelos. Eu escolho a vontade de Deus. O Espírito Santo começa a operar em mim. E ele começa a operar uma transformação. E ele começa a operar uma transformação na raiz. E a minha raiz é o meu caráter. Então ele começa a transformar o meu caráter.
Transformando o meu caráter, a minha conduta muda. Não só a minha conduta, a maneira de pensar também muda. Se não há caráter transformado, não há maneira diferente de pensar. Ninguém acorda num belo dia, hoje eu quero pensar diferente. Não, se não for pelo operar e pelo agir do Espírito Santo, transformando o meu e o seu caráter, a gente não muda a maneira de pensar. Mas qual foi o modelo que nós escolhemos? Não foi o modelo do mundo. A gente escolheu a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Com a mente renovada, a mente ela está renovada porque o caráter está renovado, então eu caminho longe, eu ando distante dos padrões do mundo. E os padrões do mundo, existem padrões no mundo que nós precisamos recusar diariamente. E os padrões do mundo, os mais perigosos, eu insisto em dizer a vocês, os padrões mundanos mais perigosos são aqueles que não parecem ser mundanos. Pois andar longe da imoralidade sexual, por exemplo, não que seja fácil, mas é mais nítido para nós. E por ser mais nítido, o Espírito Santo nos ajuda a andar distante da imoralidade sexual. Sim ou não? Sim. Só que existem padrões no mundo que a gente não anda longe. E a gente só consegue andar longe se tiver o caráter transformado pelo Espírito Santo. E é justamente nesses padrões mundanos que não parecem mundanos que a igreja ela tem uma tendência de tropeçar. A gente muitas das vezes não tropeça no matar, a gente não tropeça no roubar, a não ser quando não dizima, né? Roubará o homem a Deus? A não ser quando não dizima. Aí tem gente aí que tropeça todo mês, toda semana. Não é verdade? Mas a gente não tropeça naquilo que é escandaloso. Mas existem alguns padrões mundanos que a gente acaba tropeçando. E qual é o argumento que a gente usa quando a gente está tropeçando ou quando a gente está aceitando padrões do mundo? O argumento que a gente usa mas essa escolha que eu fiz, ela é menos pior do que a outra. Já é para justificar que está tropeçando num padrão humano, num padrão mundano. Pode ter certeza. Precisamos de fato de uma mente renovada pelo Espírito, para não tomarmos a forma do mundo. Nós não podemos ter a forma do mundo. A nossa forma é a de Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Quando eu cuido do meu corpo com equilíbrio, eu estou sendo um mordomo daquilo que Deus me deu. E nós precisamos desenvolver a mordomia do corpo. Amém ou não amém? Só que tudo demais, a gente pode ir para o caminho da idolatria. E se a gente está no caminho da idolatria, é um padrão mundano. E qual é o padrão mundano da idolatria em relação ao corpo? É a ansiedade e o gasto exagerado, exacerbado com aquilo que vai para além da saúde. Você não está cuidando da saúde, você já está entrando num exagero da parte estética,
Não que você não vá cuidar da sua estética. Você não vai deixar a sua sobrancelha virar a sobrancelha de, né? Não é possível. Agora você tem que ter equilíbrio. Qual o procedimento que você vai fazer? Vai levar muita grana? Vai levar muita grana, mas eu vou ficar 3 anos sem fazer. Tem que pensar tudo isso, para que você não se torne escravo de um modelo, né? De um modelo que o mundo lhe apresenta. Hoje tem um padrão de beleza, mas não só de beleza, né? Você tem um padrão para tudo. Para tudo. O mundo, ele dita os padrões. Porque o padrão nesse aspecto, o modelo do mundo em relação à espiritualidade é o modelo de que eu vou para receber algo. Isso. Esse é um modelo de espiritualidade do mundo. Eu não vou para oferecer. Então, como eu vou para receber algo, eu só vou quando eu estou precisando receber. E só me volto para a vida espiritual. Não tem vida espiritual nenhuma durante a semana, nem no prédio, nem nada. Mas quando eu estou necessitado de receber alguma coisa, eu vou. Esse padrão é padrão de uma espiritualidade saudável ou é padrão de uma espiritualidade do mundo? Porque o mundo também apresenta o seu padrão de espiritualidade. Olha quanto padrão mundano existe. Só que a igreja, ela fica brigando com as coisas que já são nítidas e vai engolindo, sem perceber, os padrões mundanos. Quer ver? E Felipe trouxe uma coisa muito interessante. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu não trabalho com mídia. Eu não trabalho com mídia. Então, eu não tenho a necessidade de estar no último modelo do meu aparelho celular. Eu não tenho a necessidade de estar no último lançamento. Se eu trabalho com mídia, aí olha o equilíbrio. Eu preciso acompanhar por uma questão profissional. Então, mas existem pessoas que o aparelho celular é só para WhatsApp, Instagram e ligação. Então, que necessidade há em ter que estar desembolsando uma nota altíssima para ter que... Isso é padrão mundo. Isso é um modelo regido pelo mundo. Consegue entender? Então veja quanta coisa mundana a gente, enquanto igreja, vai vivenciando sem perceber. Isso a gente precisa ter muita atenção. Não se amoldem. Não se amoldem. Olha que coisa interessante. E aí você começa... Então, no que diz respeito à questão que Felipe trouxe, não é que a gente agora não é que agora homem e mulher, a gente não tem nem como distinguir, né? Não é que agora o problema é o homem com a perna cabeluda, né? Não pode, parece que mais, né? Antigamente podia. Mas vocês, mulheres, não precisam ficar com a perna cabeluda. Não pode pensar que isso é um padrão mundano, não. Padrão mundano é o exagero, repito, dos procedimentos aos quais nós nos submetemos. Consegue entender? Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Deu para entender, Felipe? Era isso mesmo que a gente, né? Essa questão para trazer luz. O equilíbrio,
O equilíbrio, para a gente poder ter esse entendimento. Olha o versículo 3 diz o quê? Verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo o quê? Um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito, olha aí, equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os... Mas aí o versículo 3 diz uma coisa muito pertinente. Ele diz que eu e você, nós devemos evitar o quê? Um conceito muito elevado. Mas tem algo que o versículo 3 não traz. A gente deve evitar um conceito muito elevado a respeito de si, e nós também devemos evitar um conceito muito baixo acerca de si. Nem tanto ao céu, como dizia a vovó, nem tanto à terra. Equilíbrio. Eu não preciso ter um conceito elevado de mim mesmo, mas também eu não posso aceitar nem de mim mesmo, nem de ninguém, desrespeito. Porque quando a pessoa lhe desrespeita, ela quer colocar você num conceito extremamente baixo a respeito de você. Você também não pode aceitar. Nem você pode ter um conceito muito baixo a respeito de você, nem quem quer que seja. E você não pode ter um conceito elevado acerca de você. Equilíbrio. Porque aí, às vezes, a gente, por exemplo, pastor, vamos lá, pastor, essa palavra foi uma bênção. Não, irmão. Aí você começa a menosprezar o que o irmão falou e menosprezar o instrumento de Deus que você foi. Aí qual é o equilíbrio? Pastor, essa palavra foi abençoada. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. É desse jeito. Vamos seguir. Você não precisa se rebaixar para, não, estou atraindo para mim a glória. Não, você não vai agora também, diante dessa palavra e desse elogio, passar a ter um conceito elevadíssimo a seu respeito, porque não foi você, foi o Espírito de Deus através de você. Mas você também não precisa se rebaixar tanto. Você pode, no elogio do irmão, dar a devida glória a Deus e tratar aquela conversa com a maior naturalidade. Não precisa agora se achar a última bolacha do pacote, mas também não precisa achar que você é um nada. Oi. Tem uma dúvida a respeito da segunda parte desse versículo que diz assim, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. De acordo com o conceito, ou seja, então eu tenho um conceito a meu respeito, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não é isso? E a medida da fé que Deus lhe concedeu? Então, como é que aplica isso? É o que eu te Seria disse. a interpretação Sim. que eu fiz quando eu li seria tipo assim, a medida da fé que Deus me deu de acordo daquilo que eu creio ao meu respeito, que é o que está escrito. Entendeu? Não. Entendi. É isso ou tem uma outra aplicação também? Tem uma outra aplicação, a medida da fé que você recebeu. Como é que você... Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem? É dom de Deus. A medida da fé que você recebeu, como foi que você chegou nesse lugar? Pela graça. Como foi que você chegou nesse lugar? Por meio da cruz de Cristo. Como foi que você chegou nesse lugar? Por meio da ressurreição de Jesus. Então, a medida da fé
o elogio vem, eu sei quem eu sou, mas eu não tenho um conceito elevado de mim mesmo, pois eu sei quem eu sou, como eu cheguei até aqui. E eu cheguei até aqui com base no favor de Jesus. Esse é um outro conceito a ser aplicado na medida da fé que nós recebemos. Chegamos até aqui, se eu conseguir pregar, se eu conseguir realizar, se você conseguiu realizar o que realizou, foi pelo Espírito Santo. Isso é a medida da fé que você recebeu. Pois é Deus quem opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa. Tudo que eu estou falando aqui é a medida da fé do que a gente recebeu. Para a gente ter um conceito equilibrado. Nem um conceito soberbo, nem também um conceito muito baixo. Pastor, tem a ver com os dons Também. Porque aí você tem os dons e aí você começa a querer pensar que é maior do que... Não, você tem o dom porque alguém te deu. É a medida da fé. É o que vai gerar esse equilíbrio. Só que, na maioria das vezes, eu e você, nós humanos, nós nos perdemos porque a gente tira Deus da equação, a gente tira o Espírito Santo da equação, a gente tira a cruz da equação. E aí a gente começa a achar que tem a ver conosco. Mas é tudo sobre Ele. Aí a gente começa a ter esse conceito equilibrado ao nosso respeito. Eu sei da minha importância, eu não preciso ter um conceito lixo ao meu respeito, mas também não preciso achar que... Deu para entender? Amém. Amém? Amém ou não amém? Equilíbrio é tudo, irmãos. Equilíbrio é tudo. Aí o texto diz... Verso 3, né? Verso 3. Não é no 3 que a gente está? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém, olha, pela graça, o próprio Paulo, porque Paulo, ele poderia ter um conceito elevadíssimo a respeito de si. Você percebe que Paulo só faz uso de alguns conceitos a respeito de si, quando ele está num embate muito pesado com gente grande, com gente intelectual, com gente que quer colocá-lo num conceito muito baixo, e aí ele apresenta as credenciais dele. Você vai ver isso em outras cartas, quando ele está nos embates. E aí ele apresenta as credenciais. Quando tem gente, por exemplo, na igreja de Coríntios ou em outra igreja, querendo diminuir o apóstolo. Aí ele diz, olha, tantas viagens, tantas chicotadas, educado aos pés de não sei quem, parará. Aí ele diz, não queira me colocar num conceito muito baixo. Eu não tenho um conceito muito elevado acerca disso, mas não queira também me colocar, como dizia aquele personagem, não queira me colocar na chão. Não é? Não cabe. Então, aí o texto diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos o quê? Um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui é simples, somos dependentes uns dos outros. Tentar pular essa parte na Escritura Sagrada e no chão da vida comunitária é tolice, para não dizer que é burrice. Somos dependentes uns dos outros. É o que o apóstolo está dizendo para a igreja em Roma. Não pule a interdependência.
eu preciso de você. Eu tenho essa consciência. E espero que você também tenha a consciência de que precisa de mim. E juntos formamos um corpo. Nós só temos força juntos. Quem cai na tolice de achar que só, por causa daquele... e o ditado popular já diz, né? O que é que o ditado popular diz? Uma andorinha só não faz verão. Somos dependentes uns dos outros. Ou seja, eu preciso do dom que Deus deu a Diogo e não me deu. Olha como Deus é inteligente. Eu preciso do dom que Deus deu a Felipe e não me deu. E Felipe precisa do dom que Deus me deu, mas não deu a ele. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Uma ideia como essa, só Deus. Porque senão, meu irmão, a gente ia criar asa. Imagina Sampaio com todos os dons. Meu Deus do céu, uma loucura. Perdido pela cepa. Aí Deus diz, não vou lhe dar todos não, eu vou lhe dar alguns. E outros eu dou a seus irmãos, para que você dependa de seus irmãos. E seus irmãos dependam de você. Então, o individualismo adoece o corpo. O que é que tem feito o corpo de Cristo? O que é que está matando o corpo de Cristo sobre a terra? O individualismo. Porque o individualismo adoece o corpo e, consequentemente, leva o corpo à morte. Ou você pensa que, mesmo com o grande número de igrejas que se abrem no Brasil, é porque não vem à tona a pesquisa do grande número de igrejas que também fecha. Existem igrejas sérias fechando. E por quê? Não, é o diabo. Sim, é o diabo usando os membros do corpo para pensar que eles, sozinhos, conseguem fazer alguma coisa. Aí o individualismo, que é um modelo do mundo, fisga os membros do corpo e os membros do corpo acham a coisa mais natural. Esse é o grande gargalo na vida cristã. A imoralidade sexual não pode, e não pode mesmo. Só que o individualismo pode. Como assim? Também não pode, pois faz parte do modelo do mundo. E o modelo que a gente copia é o modelo da vontade de Deus. E na vontade de Deus, o individualismo é pecado. Porque mata, adoece, tira a vida, tira a potência da igreja. Consegue entender? Amém? Então, um corpo saudável, que é a igreja de Cristo, ela tem pluralidade. Ela é plural. Ela tem variedades de dons. Um corpo saudável, nesse corpo há variedades de dons. E o bom é que um indivíduo só não pode e não tem todos os dons, porque senão não é corpo. O corpo não é saudável. Aí se torna um lugar de opressão. Quando num ambiente só um indivíduo tem os... irmão, um corpo saudável é quando você depende do dom da irmã mais simples.
e não dos principais. Quando a gente depende dos dons dos principais sacerdotes, esse lugar se torna um lugar opressor. É necessário variedades. O corpo tem que ser plural. Dentro do corpo, além da variedade de dons, tem a variedade de opiniões. Isso é saudável. É saudável, gente. Se a sua opinião acerca de determinado tema, de determinado assunto, e é uma opinião que você coloca com respeito, é saudável. Agora, se todos aqui, e eu não estou falando de valores absolutos, tá? Valores absolutos, eu acredito e creio que o corpo deve ter a mesma opinião. Quem salva é Cristo. A opinião não pode ser diferente, porque isso é um valor absoluto. Eu estou falando de coisas que podem ser discutidas. Se existem coisas que podem ser discutidas, e se todo mundo aqui é da mesma opinião, irmão, há um império por trás sendo construído. Alguém está ficando com a conta bancária mais gorda. Nada contra uma boa conta bancária gorda lá, nada contra, mas não pode ser com base na alienação. Não pode ser com base na alienação. Tem que ter variedade de dons, tem que ser plural. Você tem uma opinião a respeito desse tema, e esse tema não é um tema absoluto, pode colocar com respeito. Eu também vou me colocar com respeito. E eu tenho aprendido o seguinte, eu não me coloco com respeito, não é para convencer, é para dialogar. Porque quando a gente coloca a nossa opinião para querer convencer, não há diálogo. Porque o outro fica com receio de se expressar, ou fica com receio de ser cancelado por você. Consegue entender? Amém ou não amém? É isso. Então, se você foi transformado, teve um entendimento transformado pelo Espírito Santo, a gente começou falando também de transformação, se há uma transformação feita pelo Espírito, então a gente vai conseguir discernir como ser corpo e como ser um corpo saudável. Não tem como ser igreja sozinho. Mas de onde vem esse desejo exagerado de se desconectar? Aí eu vou me reportar na nossa roda de conversa, lá do capítulo 1, do capítulo 2. É sempre o nosso desejo insano de querer bancar a própria existência. Aí a gente se desconecta do corpo, aí vive um tempo fora do corpo e vive bem. Agora, por que eu, fora do corpo, eu vivo um tempo bem? Eu estou bem. Por que eu vivo? Porque quando eu me desconecto do corpo, eu ainda levo comigo um pouco, eu vou usar esse linguajar para você entender, um pouco da energia que eu recebia do corpo. Só que como eu não estou conectado, essa energia ela tem um tempo de validade. É como o rabo da lagartixa. Cortou, por que ele ainda continua ali? Porque ainda existe uma energia residual. Só que é por pouco tempo. Só que quando eu me desconecto, agora eu sou igreja sozinho, por um tempo você vive bem. Você acha que é porque se desconectou, que você continua vivendo por um tempo bem, porque ainda há um resíduo de energia que você trouxe do tempo que estava conectado no corpo. Só que se você não conectar, se você não viver conectado constantemente, o que é que vai acontecer? A energia vai acabar e, consequentemente, você vai morrer. Não dá para ser igreja sozinho.
Eu preciso de você, você precisa de mim. E é justamente, às vezes, alguma coisa que, sei lá, Deus quer me tratar e Ele usa você. E usa, e às vezes você nem sabia, você tem um tipo de postura e um tipo de comportamento que justamente está me confrontando. É a forma de Deus me tratar, é a forma de Deus tratar você. Só que às vezes não vê como Deus nos tratando e aí, se desconecta. Aí, como a gente costuma dizer, foi pior. Foi bem pior. Vamos avançar, verso 6. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o, na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com o quê? Olha o zelo aí, Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós não vamos trabalhar de forma detalhada cada dom. Mas quanto aos dons, eu quero deixar algo muito claro e quero reafirmar no coração de vocês e no meu coração. A fonte dos dons é Deus. Nisso nós concordamos, amém ou não amém? Amém. Então nós não podemos perder. É sobre isso que a gente precisa estar afirmando e reafirmando nos nossos corações. Para quando a gente receber o dom, não pensar, a fonte de todos os dons é Deus, amém? Amém. Agora, uma outra coisa que eu quero deixar claro, a gente tem uma lista de dons aí. Encontre aí, tente encontrar nessa lista vanglória e inveja. Você vai encontrar vanglória na lista dos dons? Não vai encontrar. Por quê? Porque vanglória e inveja não edifica o corpo. Não edifica. E aí a gente reafirma o que vocês já sabem. O propósito dos dons espirituais não é para gerar vanglória em mim nem em você. O propósito do dom espiritual, o propósito dos dons espirituais não é gerar inveja no irmão. O propósito dos dons espirituais é edificar a igreja. Então, irmão, quando você pede um dom, cuidado, você está pedindo trabalho. Não pense que Deus vai te dar um dom para você fazer sucesso. Deus vai te dar um dom para você servir. Porque o propósito dos dons na vida do corpo de Cristo é que o próprio corpo do Senhor Jesus seja edificado. Nisso eu creio que a gente está de acordo, amém ou não amém? Se a gente tem essa base, as outras questões que se discute, vamos continuar discutindo. Não vai. Agora, essa base a gente não pode perder, porque senão a gente se perde no exercício dos dons. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia vai enfatizar o quê? A diversidade dos dons. Você pode olhar aí nessa lista. Há uma diversidade. É o que a Bíblia está sempre nos mostrando. Não é uma só coisa, não é uma única coisa, existe uma diversidade. E nós precisamos estar atentos nessa diversidade e buscar com zelo os melhores dons. Se Deus vai nos dar, eu creio que vai, pois a fonte é Ele. E se você quer, saiba o que você está buscando. Você está buscando algo para servir. Para trabalhar, irmão. Bora, vamos trabalhar? É com você ali. Não adianta dizer, pastor, não, esse não é o meu, esse é o seu. Vai lá.
E o senhor não vai ficar com ciúme, não? Eu, nada, você é doido. Graças a Deus que ele não teve a ideia louca, ele não é humano, mesmo se encarnando, de me dar tudo e dar tudo a você. Não, irmão, ele é uma diversidade, é uma variedade, agora é sua vez. E você vai fazer o que agora? Eu vou descansar, porque agora é sua vez de trabalhar. É seu turno. Preciso descansar para quando chegar meu turno, ser a minha vez. Porque quando for na minha vez, você vai estar descansando. Consegue entender? Amém ou não amém? Amém. Então, verso 9. O amor deve ser o quê? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo de novo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem em quê? Perseverem na oração. Como deve ser o amor? Quando você pega do verso 9 ao verso 12, presta atenção. Não é opcional, tá? Quando você lê o verso 9, 10, 11, 12, isso aí não é opcional, não. Todos os verbos aí estão no imperativo. Eu sou igreja, eu vou... É minha opção amar com sinceridade. Não, filho, se vai amar, vai ter que amar com sinceridade. Não é opcional. Não é opcional. Não existe uma outra forma da igreja amar. Só existe uma. O amor deve ser sincero. Mas, não existe. A igreja só pode amar, se vai amar, ela só pode amar com sinceridade. E aí depois diz, odeiem o que é mal. Não é opcional, gente. Se é mal, nós vamos ter que odiar. As coisas maus não podem ser acariciadas pela igreja. É mal, é uma ordem, é o Espírito de Deus usando o apóstolo para escrever a igreja. Aí vem mais, apeguem-se ao que é bom, não está pedindo. Não está pedindo, dediquem-se a quem? Se der eu vou me dedicar. Não, irmão, então você não é corpo. Deus não está pedindo para a igreja, para os irmãos da igreja em Roma, Ele não está pedindo para que eles se dediquem uns aos outros. Deus está dando uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu não me dedico ao outro, se eu não me dedico à minha família, se eu não me dedico aos meus filhos, se eu não me dedico aos meus irmãos da comunidade, e não adianta, mas eu já me dedico à minha família, é querer burlar a ordem. Uma coisa não pode anular a outra. Eu já me dedico aos meus irmãos na igreja, e não se dedica aos da sua família, aos filhos, à esposa, ao esposo, dediquem-se uns aos outros. Encontre tempo para você se dedicar ao seu pai, para você se dedicar à sua mãe, nem que seja uma vez na semana. Você que já é casado, mas encontre, não é opcional. Se vire. Ou então entre na neura de querer ser igreja sozinho. Mas isso não é igreja. Quer continuar a lista? Quer continuar? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.
Honrem os outros. De preferência, os mais simples da comunidade. Comece pelos mais simples. Não comece pelos que estão na plataforma. Comece pelos que estão nos bastidores, mas honre. Honre. Se vai elogiar, elogie a todos, mas comece a elogiar os dos bastidores. Pastor, isso é opcional, meu irmão. Honrar, dar honra primeiro ao outro, não. Não falte a vocês o quê? O zelo. Você tem conhecimento, agora você precisa de zelo. E sejam o quê? Fervorosos onde? Não é opcional. Nada aí é opcional, irmão. Vamos para o 13? Já entendeu aí, né? Não é opcional. Vamos para o 13? 13 diz assim. Está escrito aí na sua como? Compartilhem. É assim que está, é? Compartilhem o quê? Com quem? Em suas necessidades. A lista continua e continua tudo no imperativo, tá? Continua tudo no... Pratiquem o quê? Hospitalidade. Abençoe aqueles que os... Não é opcional. É uma ordem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com quem? E chorem com quem? Aí aqui nesse imperativo, a gente obedece em parte. Por quê? Humanamente, nós temos maior facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que estão alegres. Só que Deus é sábio, coloca as duas coisas. Então, não é opcional. Eu preciso me alegrar com o outro que está alegre. Entendeu? E eu preciso chorar com o outro que está chorando. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição. Meu Deus, meu Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como é que vocês imaginam que como seriam as comunidades de fé, se essas comunidades de fé olhassem para essa palavra, para todas essas ordens e colocassem em prática? Como é que vocês imaginam uma comunidade de fé que se esforça para viver em obediência a essas ordens que estão sendo colocadas aqui? E o que eu sou fisgado com essa coisa de, olha, se associe com pessoas inferiores. Não é que a gente vá se associar só com pessoas inferiores, mas que a gente dê uma prioridade aos inferiores. Eu acredito que, com certeza, eu creio que os crentes, eles iriam sorrir mais, porque a gente olha para alguns crentes, misericórdia, né? Falta sorriso, falta brilho no olhar, falta uma palavra, nos bastidores, falta uma coisa mais doce, mais adocicada. Eu acredito que nós seríamos muito mais felizes se nós olharmos para os imperativos e começarmos a praticá-los. Meu Deus, 17.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Mas aí o que é que acontece? A vingança é uma tendência que me persegue. A vingança é uma tendência que persegue você. E ela nos persegue desde o nosso nascimento. A gente já nasce com esse negócio de vou lhe pegar, você me paga. A gente já nasce com isso. Pego você na curva. Deixa estar. Você vai ver. Agora, o Espírito Santo me alcança, o Espírito Santo te alcança. Você tem a mente transformada. E aí vem Jesus com essa palavra e diz: em mim a vingança, ela é totalmente proibida. Totalmente proibida. Discípulo de Jesus não paga na mesma moeda. O discípulo de Jesus, ele não se torna semelhante ao seu algoz. Quer um exemplo? Nós tivemos agora recentemente um ataque contra Israel. Se Israel já fosse discípulo de Jesus, não haveria uma retribuição na mesma proporção. Porque veja, o discípulo de Jesus, ele é diferente. Por isso que todo ser humano precisa de Cristo. Porque quando Israel sofre o ataque, nós temos quantos mortos quando ele sofre o ataque? 200 e poucos mortos. Quando Israel paga na mesma moeda o que fizeram com ele, conte agora quantos mortos nós temos. O que aumentou? O número de mortos. Por isso que é importante você entender, e aqui eu não estou entrando na questão geopolítica, eu estou entrando na questão do Evangelho de Jesus. Discípulo de Jesus não paga na mesma moeda. Não paga na mesma moeda. Se é de Jesus, não paga na mesma moeda. Ah, me fizeram mal, então eu vou fazer mal àqueles que me fizeram.
Se eu faço mal àqueles que me fizeram mal, está claro, está nítido que eu sigo a um outro Deus que não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o padrão do mundo. Então, eu não estou entrando, repito, eu não estou entrando no mérito de Estado, eu estou entrando no mérito do Evangelho. Quem retribui na mesma moeda é pagão. Não é discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus tem a eternidade como objetivo. E seu propósito de vida é imitar aquele que, como ovelha muda, foi tosqueada, foi levada para o matadouro. Você não sabe que eu poderia invocar o meu Pai? E agora imagina vocês se Jesus invoca. Imagina vocês se Jesus faz com os seus algozes o que fizeram com ele. O número de mortos seria extremamente maior do que o número de vivos. Nem vivos nós teríamos, porque se ele retribui aos algozes o que fizeram com ele, onde eu e você, onde nós estaríamos? Discípulo de Jesus, ele ama, ele serve ao inimigo. E a vingança? Fica com quem? Está aí o texto. Está aí, de quem é a vingança. E qual é a minha parte? Amar e servir o meu inimigo. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho em todas as nações. E, inclusive, precisamos pregar o Evangelho para a nação de Israel. Para que aquela nação, conhecendo Cristo, ela comece a proceder como Cristo e todos à sua volta também sejam alcançados para procederem como Cristo. Amém? É isso, gente. Grande é o desafio que nós temos. Essa palavra do capítulo 12 não é fácil, mas fomos transformados pelo Espírito.